Tu és santo, Tu és poderoso, Pai. E nós sabemos que o Teu Espírito está entre nós. A Tua palavra diz que o Teu Espírito habita em nós. Nessa noite, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Da mesma forma que Tu ministraste através de cada canção, ministra a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Nós queremos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo, e move os nossos corações através daquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Nos dá uma direção. Tantas pessoas chegaram nesse lugar hoje em busca de respostas. Quantas pessoas chegaram neste lugar hoje, Senhor, com suas almas abatidas. Tantas pessoas chegaram neste lugar hoje com mágoas, tristezas, mas em nome de Jesus, eu creio que pelo poder do Espírito Santo do Senhor, o Senhor está tocando vidas nessa hora e liberando curas em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós cremos no Deus que pode todas as coisas. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite com poucas esperanças, mas o Senhor vai renovar a tua esperança nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor vai te dar um renovo de vida. Fale com Ele e diga assim: Senhor, o meu coração está aberto para o Senhor entrar nessa noite. Fala comigo e transforma o meu ser. Muda minha mente, muda o meu coração, muda o meu entendimento, para que eu possa sair daqui transformado pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos na Tua palavra, Pai. E é por isso que nessa hora nós entregamos a Tua palavra, para que o Senhor venha ministrar aos nossos corações doce Espírito. Faz com que o homem se cale, para que o Teu Espírito seja vivificado neste lugar. Arranca tudo aquilo que é humano, arranca tudo aquilo que vem do homem, para que o Teu Espírito fale neste lugar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ministra a Tua palavra aos nossos corações e as guarda dentro de nós, para que possamos viver a Tua doce e maravilhosa vontade. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te bendizemos e já somos gratos a Ti. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Estamos em um dia especial para a nossa cidade. Afinal de contas, não só a nossa cidade, mas tantas outras cidades estão escolhendo os seus representantes. Eu queria pedir que você pudesse estar reservando um tempo para orar pelo prefeito ou prefeita que será eleita. Talvez até já tenha sido pelo horário. Pelos vereadores que estão sendo eleitos. Porque, irmãos, eu entendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu creio que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Muitas vezes nós ficamos esperando que Deus levante um cristão no sentido de partilhar da mesma religião que nós. Mas Deus, Ele pode usar quem Ele quer, da forma que Ele quer. Então, dedique tempo para orar pela vida do futuro prefeito e dos novos vereadores que o Senhor está nos entregando neste dia de hoje, porque nós cremos que Deus, Ele tem o controle de tudo. Se Ele tem o controle de tudo, quem ganhar é permissão do Senhor.
e nós precisamos orar por ele. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo de número 18. Jeremias, capítulo 18. Todo mundo conhece esse texto. E eu quero te fazer um convite especial nessa noite. Eu quero te chamar a descer até a casa do oleiro. Será que nós estamos prontos para irmos à casa do oleiro? Será que nós estamos dispostos a irmos à casa do oleiro? Interessante, irmãos, porque Jeremias capítulo 18, o Senhor ele vai entregar uma mensagem a Jeremias. E como é preciosa essa palavra, porque o próprio Deus está entregando uma mensagem a Jeremias. Imagina você sendo convidado para trazer uma palavra, e Deus visita o seu quarto e entrega uma palavra pronta em suas mãos. Irmãos, era justamente isso que o Senhor estava fazendo com Jeremias. Ele vai dando algumas instruções a Jeremias e vai dizendo: Jeremias, eu vou te dar uma mensagem para que você pregue a esta nação. Mas isso não está começando aqui no capítulo 18. Do capítulo 11 ao capítulo 22, o Senhor está preparando a mensagem para entregar a Jeremias, e essa mensagem está sendo entregue à nação de Israel. Oh, quão preciosos são, Senhor, os teus tabernáculos, já dizia o salmista. E é assim que eu creio, irmãos, como é precioso quando o Senhor ele nos entrega algo, quando o Senhor ele faz algo e nos entrega pronto, porque aí fica muito mais fácil. Nós não precisamos estar correndo atrás, buscando às vezes coisas que vêm do nosso coração. E é interessante porque nessa mensagem que o Senhor ele vai entregar a Jeremias, tem ensinos preciosos para mim e para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Talvez em algum momento da sua vida, talvez em algum momento da sua história, você tenha sentido que a sua vida ela saiu do controle. Talvez hoje você esteja vivendo este momento, onde parece que as coisas perderam o controle, onde parece que você está tentando dirigir o carro, puxando para um lado, mas ele está indo para outro, onde parece que nada está dando certo, como se as circunstâncias que estivéssemos vivendo, elas estivessem nos moldando. Quem nunca se sentiu assim, irmãos? Como se estivesse sido moldado pelas circunstâncias. E muitas vezes a gente fica se perguntando o porquê. Por que isso está acontecendo? Por que isso é comigo? Mas eu tenho entendido no Senhor que a gente não precisa saber o porquê, mas precisa viver aquilo que o Senhor tem para nós. E nesta noite eu quero te convidar a viver os planos de Deus na sua vida, porque a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Romanos 12, no versículo 2, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos abrir os nossos corações para viver os planos do Senhor. Muitas vezes nós nos deparamos com momentos de perda, momentos de fracasso, mudanças que são inesperadas. Ficamos desorientados, mas nós precisamos confiar no Senhor. E essa passagem, especificamente este texto do qual nós vamos estudar hoje, nos faz lembrar que há algo especial. Existe um oleiro que está tomando conta de nossas vidas. Aleluia. O oleiro quer te moldar.
O oleiro quer te modificar. O oleiro quer consertar as tuas rachaduras. O oleiro quer fazer de você um vaso novo. O profeta Jeremias, ele vai receber uma instrução muito interessante. A instrução que o Senhor vai dar ao profeta é que ele vá até a casa do oleiro. E ele diz assim: quando você chegar lá, Jeremias, você fique olhando, observando o trabalho do oleiro. Vamos ler o texto, Jeremias 18. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhes estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, quando eu olho para esse texto, esse texto logo me faz lembrar como foi que nós fomos formados. Talvez se eu pedisse para uma criança nos descrever como nós fomos formados, ela ia nos dizer: Deus, ele pegou o barro, o pó da terra, deve ter jogado um pouquinho de água e começou a moldar, e ali nos fez. Ei, irmãos, nós viemos do pó, e o oleiro foi quem nos construiu. E é esse oleiro que quer mudar a nossa história. É esse oleiro que quer transformar as nossas vidas. É esse oleiro que quer refazer o nosso ser. Sabe, irmãos, Deus é o oleiro. Nesse texto em específico, Israel é o barro, mas trazendo para o nosso contexto, eu e você, nós somos o barro. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos identificar uma outra figura, a roda, que são as circunstâncias da vida. Eu queria te fazer lembrar que diante das circunstâncias das nossas vidas, o oleiro nunca perde o controle. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu tenho uma certeza no meu coração de que o Espírito Santo te trouxe aqui para te moldar, para te refazer, para te reconstruir, para fechar aquelas rachaduras. Sabe, irmãos, parece que existem feridas, rachaduras em nossos corações, que por mais que nós tentemos, por mais que nós oremos, por mais que nós busquemos soluções, parece que não tem fim. Mas eu queria te fazer lembrar nessa noite que o oleiro, ele remodela o vaso e faz tudo novo de novo. É por isso que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver Deus, ele dando uma instrução a Jeremias. Ele está dizendo: Jeremias, olha o trabalho deste homem e vê o que é que eu posso fazer com a nação.
Irmão, sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Filho, olha para mim, porque só eu posso mudar a tua história. Só eu posso mudar a tua vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos procurando soluções onde não há soluções. Jesus Cristo vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A solução para aquilo que você precisa está no Senhor. A solução para as suas dores está no Senhor. A solução para as suas rachaduras está no Senhor. Deus, Ele tinha um tempo. Deus, Ele tinha um propósito para Israel. Deus tem um tempo para você. Deus tem um propósito para você. Talvez você esteja vivendo dias de angústia. Talvez você esteja vivendo dias de choro. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ei, existe uma solução para o seu problema. Mas para que você ache a solução, o Senhor está te convidando nessa noite a ir à casa do oleiro. Nós precisamos descer até a casa do oleiro. E é justamente a partir dessa ilustração, uma ilustração simples, que o Senhor vai revelar uma lição poderosa para mim e para você nessa noite. A palavra do Senhor vai nos ensinar, vai nos fazer entender que a nossa dependência, ela está no Senhor. Eu queria que você refletisse comigo sobre duas perguntas que eu quero lhe fazer. Primeiro, será que nós estamos dispostos a ser moldados pelas mãos do oleiro? Talvez você esteja pensando, mas eu não devia nem fazer essa pergunta, porque no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu já decidi que seria moldado por Ele. Era bom que fosse assim, irmãos. Mas muitos de nós não queremos ser moldados pelo oleiro, porque a modelagem dói. Quando o oleiro vai nos moldar, vai doer. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: será que confiamos que Deus, Ele sabe o melhor para as nossas vidas? Será que realmente nós confiamos que Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas? Quem quer viver aqui na vontade do Senhor? Aleluia. Para viver na vontade do Senhor, nós vamos aprender em primeiro lugar, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender é ouvir a voz de Deus. O Senhor chega diante de Jeremias e diz: Jeremias, desce até a casa do oleiro. Irmão, deixa eu te questionar sobre algo. Se o Senhor chegasse para você e dissesse: filho meu, desce até a casa do oleiro, você ia dizer o quê? Conhecendo a geração que nós estamos vivendo, a primeira pergunta era: fazer o quê? Sabe, irmãos, quando eu vejo o Senhor falando com Jeremias nesse texto, e eu não vejo ele questionando, eu lembro de Abraão. Quando o Senhor chega diante dele e diz: Abraão, chegou a tua vez, chegou a tua hora, sai da tua casa e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Talvez o momento mais difícil da vida de um servo de Deus é quando o Senhor o chama para algo, mas não dá
pistas ou indicações de onde isso vai nos levar. Mas também, irmãos, esse é o modelo de maior confiança que podemos ter em Deus. Será que eu e você, nós estamos dispostos a confiar no Senhor, ao ponto de darmos um passo a mais, ao ponto de avançarmos, mesmo sem saber onde isso vai nos levar? Jeremias: dispõe-te e vai até a casa do oleiro. O Senhor chama Jeremias para se mover. É uma ação. O Senhor está dizendo assim: ei, Jeremias, o tempo de ficar assentado parou, acabou. É hora de movimentar-se. Ei, o Senhor está te chamando para levantar. Levanta-se, Jeremias, e vai até a casa do oleiro. E essa instrução, irmãos, nós podemos levar ela em dois sentidos. Tanto no sentido literal de levantar-se do seu lugar e ir até a casa do oleiro, como no sentido espiritual. Deus estava dizendo: Jeremias, chegou a hora de sair da zona de conforto e confrontar o meu povo. Eu não sei em que momento você se encontra. Eu não sei em que situação você está. Mas o Senhor está dizendo assim para você: levanta e faz algo, meu filho. Chegou na hora de se movimentar. O reino de Deus, ele trabalha em movimento. Talvez você estivesse esperando a resposta do Senhor. E Pai, em nome de Jesus, eu quero ser boca tua neste lugar essa noite. E o Senhor está te dizendo: chegou a tua hora. Levanta e vai à casa do oleiro. Talvez essa foi a resposta que você veio buscar aqui nessa noite. Talvez você esteja orando por algo. Talvez a sua mente esteja tão confusa e você não sabe o que fazer. Ei, o Senhor está mandando você se movimentar. E o seu movimento, a sua movimentação precisa ser nele. Sabe, irmãos, aqueles que querem conhecer os pensamentos de Deus, eles devem observar as suas ordens com obediência, porque só assim estaremos aptos a ouvi-lo. Será que você tem sido obediente ao Senhor? Será que nós temos sido obedientes ao Senhor? A palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses 2, no versículo 8, que o próprio Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Lá em Lucas 22, verso 42, a palavra de Deus vai dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas todavia, contudo, porém, irmãos, há uma ênfase aqui: mas seja feita a tua vontade. Quantas vezes você já orou assim? Quantas vezes você já entendeu que a vontade do Senhor, ela é melhor do que a sua vontade? Quantas vezes você já percebeu que os planos de Deus, eles são maiores que os seus? Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. O que importava para Jesus era obedecer ao Pai. Ele vai dizer que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Será que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus? E no nosso dia a dia, sabe, irmãos, eu creio que o meu e o seu problema
É que nós estamos esperando muito pelo extraordinário, mas Deus está agindo no nosso dia a dia. Ele chega diante do profeta Jeremias e diz: ei, Jeremias, vai à casa de oleiro. Irmão, tem coisa mais comum naquela época, para aquele povo, para aquela cultura. E preste atenção, ele não diz onde é. Ou seja, Jeremias já havia ido na casa do oleiro, ele sabia onde ficava o lugar. Então ele levantou e foi. Deus, ele quer agir no seu dia a dia. Deus, ele quer agir nas coisas comuns. Mas será que nós estamos dispostos a nos movimentarmos em direção àquilo que o Senhor preparou para nós? Mesmo que isso signifique mudanças. Sabe, irmãos, uma coisa que nós tememos são mudanças. Uma coisa que deixa os nossos corações aflitos é quando nós precisamos mudar algumas coisas. Mas deixa eu te dizer algo. A palavra do Senhor diz que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele é conosco. Existem mudanças que são necessárias para mim e para você fazer, se quisermos andar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu quero te encorajar a tomar decisões, te encorajar a ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade dEle. Agora preste bem atenção, irmãos. Para ouvir a voz do Senhor, você precisa descer à casa do oleiro. Para ouvir a voz do Senhor, você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e orar a Deus. E o Deus que te vê em secreto certamente te recompensará. Irmão, sabe qual é a maior recompensa de Deus para mim e para você? É quando Ele responde às nossas orações. E Ele está pronto para te responder. Basta você clamar. Mas você precisa entender que não é a sua vontade, é a vontade dEle. Lembre do que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Deus está te chamando para levantar e andar. Deus está te chamando para se movimentar, sair da inércia, viver o novo de Deus para a sua vida. Como Jeremias foi chamado para ir até a casa do oleiro, nós somos chamados para estar atentos àquilo que Deus quer para nós. Abra os olhos, deixe os seus ouvidos atentos, preste atenção naquilo que o Senhor preparou para você. Às vezes Deus vai nos levar a ambientes, às vezes Deus vai nos colocar em situações que vão servir para nos moldar, nos ensinar e nos fazer crescer. Ei, desce a casa do oleiro. Irmãos, é na casa do oleiro que nós vamos ser moldados. Talvez esse seja um lugar difícil de estar. Talvez você esteja vivendo hoje os piores momentos de sua vida. Ei, Deus está te ensinando. Deus está te moldando. Sabe qual é o problema? Você está igual Jacó, brigando com Deus. Levanta as mãos e diga assim: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo a Ti. E Ele vai mudar a tua história. Nós precisamos viver aquilo que Deus quer para nós. É nos lugares das nossas fraquezas que Deus vai nos tornar
mais semelhantes com eles. Sabe, irmãos, a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que um tempo difícil, um momento difícil é um castigo de Deus para as nossas vidas. Ei, acorda! Deus não está te castigando, Deus está te moldando, Deus está te ajustando, Deus está te consertando. Ei, sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está fazendo você se tornar imagem e semelhança dele. Quando você sair dessa situação, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você está cada dia mais parecido com ele, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Entenda o tempo de Deus, viva o tempo de Deus, esteja com seus ouvidos atentos àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, irmãos, lembra? A palavra de Deus vai nos dizer lá em Êxodo 3, do versículo 1 ao 6, que Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, cuidando das suas ovelhas, fazendo tarefas simples, tarefas do dia a dia. Uma vida simples, uma vida normal, uma vida cotidiana. No entanto, foi ali no meio do dia a dia, nas coisas comuns, foi ali nos acontecimentos naturais, que de repente uma chama ardente em uma sarça começa a falar com Moisés. Está chegando o tempo em que o Deus da sarça ardente vai falar com você. E Ele vai te dar instruções. E Ele vai te dar uma voz de comando. Esteja com olhos atentos, com ouvidos abertos, para escutar o comando de Deus. Deus chamou Jeremias para sair de onde ele estava, para que ele estivesse atento à mensagem que o Senhor iria entregar. Irmãos, ainda hoje, quem crê aqui que o Senhor fala conosco? Eu creio, em nome de Jesus, que durante essa semana o Senhor vai te dar uma voz de comando. Agora preste atenção, irmãos. Quando Ele te der uma voz de comando, saia, levante-se e vá em direção ao que Ele mandou você fazer. Porque só assim nós viveremos os planos de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes. Segunda coisa que esse texto vai nos ensinar é que nas mãos do oleiro há sempre um recomeço. Versículos 3 e 4 vai dizer assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou. Irmãos, o vaso quebrou, mas ele vai dizer: tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu bem. Ao chegar na casa do oleiro, Jeremias vê o oleiro trabalhando em sua ferramenta, em sua roda, moldando o vaso. De repente, aquele vaso se quebra. Mas a palavra vai dizer que o oleiro não jogou o vaso fora. Ele pega aquele vaso, desmancha tudo aquilo e faz tudo de novo. Sabe, irmãos, tem uma canção que nós cantamos que diz assim: Senhor, quebra a minha vida
e faze-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quantos aqui querem ser um vaso novo nas mãos do Senhor? Deixe Ele lhe reconstruir. Deixe Ele mudar a sua história. Sabe, irmãos, nós estamos querendo assumir o controle muitas vezes daquilo que é para ser entregue nas mãos de Deus. Deixe Deus te moldar, deixe Deus fazer, deixe Deus trabalhar. O que mais me chama a atenção nessa parte do texto é que Ele faz de novo. Ei, o Senhor não fez de você homens e mulheres descartáveis. Ele lhe quebra e faz de novo quantas vezes forem necessárias. Aleluia! Porque Ele é o Pai que nunca abandona os seus filhos. Deus, Ele continua cuidando de você. Deus, Ele continua moldando a sua vida. Por mais que você pense, mas você não sabe o que é que eu estou vivendo. Parece que Deus me esqueceu. Ei, Ele não te esqueceu. Ele continua no controle de todas as coisas. Mas, irmãos, tem momentos, tem tempos em que nós vamos precisar ser quebrados. Ai, como dói. Como é doloroso quando nós somos quebrados. Quem nunca passou madrugadas chorando, dizendo: Deus, onde o Senhor está? Deus, eu não aguento mais essa situação. Deus, eu não sei mais o que fazer. Senhor, me socorra. Irmãos, quem nunca passou por isso? Talvez nesse exato momento você esteja passando por essa situação. Mas deixa eu dizer para você, a palavra de Deus diz que é sempre uma continuidade. É de glória em glória. É de fé em fé. Você não vai chegar no final se você não começar. Você não vai passar por final se você não for até o meio. Ei, é um passo de cada vez. Nós assistíamos a um filme. Irmãos, o meus gostos de filme ele ficou meio estranho. Porque eu estou começando a assistir filme. Como eu gosto de filmes que minha esposa não gosta, para ficar com ela, eu assisto os filmes que ela gosta. Eu não gosto de filme de romance, mas eu estou tendo que assistir filme de romance. E hoje foi um pior do que todos. Foi romance e balé ao mesmo tempo. Mas eu aprendi uma lição, irmão, no filme. A garotinha do filme, ela chegou para uma tia. Ela morava com a tia porque a mãe havia morrido. A tia cuidava dela. E a tia era bailarina e tinha 8 anos que não participava de um movimento desse. E foi chamada para uma como é o nome? Peça não. Uma apresentação. E aí a menina olha para ela e diz assim: tia, é de plié em plié. Irmão, eu não sei o que significa. É um plié de cada vez. Eu não sei o que isso significa, mas deve ser algum passo do balé. É um passo de cada vez. Ei, irmãos, sabe o que é que o Senhor tem nos ensinado? Meu filho, é um passo de cada vez. É de fé em fé. É de glória em glória. Você não vai chegar lá na porta se antes você não der os passos que Ele levem até lá. Viva um dia após o outro. É por isso que a palavra de Deus com tanta maestria vai dizer assim: cada dia cabe o seu próprio mal. Irmãos, existem dias ruins. Quem foi que nunca acordou num dia que disse era melhor ficar na cama dormindo? Porque parece que esse dia escolheu para dar tudo errado. Não tem, irmãos, dias assim? Mas deixa eu dizer algo para você. O dia seguinte pertence ao Senhor.
Ele é o Deus de todas as coisas. E Ele nos prometeu que nós comeríamos o melhor desta terra. Então, irmãos, em nome de Jesus, creia que quando o vaso se quebra, o oleiro começa todo o processo de novo. Talvez você esteja vivendo esse processo. Olha o que é que aconteceu na vida de Davi, irmãos. A palavra do Senhor vai nos ensinar lá em Samuel, nos capítulos 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12. O que é que Davi fez? Davi se encantou por uma mulher chamada Betseba. Ele ficou apaixonado por aquela mulher. Olha o que foi que ele fez? Pega o marido da mulher, faz o que não devia com a mulher, pega o marido da mulher, manda para a guerra, manda na frente da batalha, mata, porque irmão, foi ele que mandou o homem para a morte. Depois tenta esconder o seu pecado. Aí a mão do Senhor veio sobre a vida de Davi. O profeta Natan conta uma parábola para Davi, conta um caos para Davi e pergunta: rei, o que eu devo fazer? O que é que Davi diz, irmãos? Mata. Mata, porque ele está errado. Aí o Natan diz: Davi, esse homem é você. Irmãos, eu fico imaginando o rosto de Davi naquela hora. Eu fico imaginando como Davi ficou naquela hora. Deus estava quebrando Davi. Deus estava triturando Davi. Deus estava esmagando Davi para fazer tudo de novo. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Davi. O que é que aconteceu? Depois disso, Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu pecado, ele não pode te destruir. Basta você se arrepender diante do Senhor, porque Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Nós precisamos crer no Senhor. Assim como o Senhor fez com o vaso, o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Ei, irmão, amanhã é outro dia. O Senhor vai renovar as suas misericórdias em sua vida, e você pode começar tudo de novo. Talvez você estivesse pensando: Senhor, não dá mais. Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu fiz aquilo. Ei, lembre que amanhã o Senhor está te dando uma nova oportunidade para recomeçar. Então se entregue nas mãos do oleiro, que Ele vai te moldar e te fazer de novo. Todos nós conhecemos a história de José. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis, do capítulo 37 ao 50, que José sonhou, e ele sonhou com algo grande. Mas o que foi que aconteceu, irmão? Foi vendido, virou escravo, foi perseguido, foi tentado. As pessoas esqueceram dele na cadeia. Ele revelava sonhos e as pessoas esqueciam dele. Mas chegou no tempo certo, e o que é que aconteceu? O Senhor exaltou a José. Sabe por quê? Porque José soube esperar o tempo de Deus. Porque José soube ser moldado, soube ser quebrado. Irmão, deixa eu dizer, isso não aconteceu do dia para a noite, não. Ele passou 13 anos vivendo um processo. Talvez você esteja passando por um processo, e eu sei que dói. A nossa vida existe vários processos. Eu creio que muitas pessoas aqui já passaram por vários processos. Muitos processos. E a vida é assim. Mas nós precisamos entender que em cada processo Deus está nos moldando.
A palavra de Deus vai dizer lá em Josué 1:9, esse versículo eu carrego no meu coração. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não desanimes, não temas, não te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu sou contigo por onde quer que andares. Levanta a cabeça, siga em frente e deixe o Senhor moldar a sua vida. E para encerrar, terceira coisa que esse texto vai nos ensinar: Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Irmão, ou nós entendemos isso, ou nós vivemos a soberania de Deus, ou nós não vamos conseguir viver aquilo que Deus tem para nós. O versículo 5 e 6 vai dizer: então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu queria que, quando você lesse esse texto, no lugar de Israel você colocasse o seu nome. E eu não estou pedindo, irmão, por favor, que você altere a Bíblia, porque a própria Bíblia diz que a gente não pode mudar nenhuma vírgula de lugar. Mas eu quero que você se considere agora povo de Deus, amém? Você é povo de Deus, nação santa, geração escolhida do Senhor, amém? Se coloque no lugar de Israel e entenda que Deus é soberano sobre todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer lá em 2 Samuel 7:22, a versão NVI diz assim: quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Sabe, irmãos, assim como o oleiro tem total autoridade para moldar o barro, para refazer o barro, o Senhor tem total autoridade para transformar a minha e a sua vida, para moldar a minha e a sua vida. Ele não apenas nos criou, mas Ele também tem o poder de nos moldar. Ele é o Criador, mas Ele também é o oleiro, aquele que molda conforme a vontade dEle. Será que nós estamos entendendo e vivendo a soberania do Senhor? Será que verdadeiramente nós estamos entendendo e vivendo a soberania do Senhor? Ele diz que pode transformar a nação de Israel. Irmãos, um Deus que pode transformar uma nação, será que Ele não pode transformar a tua vida? A palavra de Deus vai nos dizer lá em Jeremias 31:25, que Ele restaurará o exausto e saciará aquele que está enfraquecido. Ei, talvez você chegou aqui exausto, talvez você chegou aqui cambaleando, talvez você chegou aqui triste. Ei, o Senhor vai te restaurar em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer a vontade dEle em nossas vidas. E sabe, irmãos, cada vaso, ele é moldado conforme um objetivo. Deus em sua soberania, Deus em seu amor, Deus em sua graça, vai nos quebrar e vai nos moldar para um propósito, para um objetivo. Qual é o propósito que Deus tem colocado no seu coração? Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele queria te restaurar. E eu creio, irmãos, que durante essa semana o mover sobrenatural do Senhor, Ele vai entrar na sua casa. Eu creio que durante essa semana o mover sobrenatural do Senhor vai entrar na sua família, na sua escola, na faculdade, no seu trabalho.
E em nome de Jesus, uma transformação vai acontecer na sua vida. Irmãos, eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. Assim como o oleiro cuida do barro para pegar algo inútil, algo que muitas vezes é jogado fora, e cria algo perfeito, o Senhor faz conosco também. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras da Tua mão. Quem aqui é obra das mãos do Senhor? Se entregue, seja submisso a Ele. Reconheça que Ele sabe todas as coisas. Reconheça que Ele tem um plano precioso para você. Reconheça que você depende dEle. Sabe, irmãos, eu me lembro da história de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Jó passou por um período de grande dor e sofrimento. Um homem de posses, um homem que tinha uma família grande, mas de repente a vida de Jó começou a desmoronar, a vida de Jó começou a decair. E lá nos versículos 38, nos capítulos 38 ao 42, no auge, no apogeu do seu sofrimento, Jó, ele sendo pressionado por seus amigos, sendo acusado de pecado por seus amigos, ele faz uma pergunta: onde estás tu? Deus faz uma pergunta a Jó. Jó começa a questionar Deus, e Deus faz uma pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lancei os firmamentos da terra? Irmão, sabe o que era que Deus estava perguntando a Jó? Jó, quem é o soberano de todas as coisas? Jó, quem foi que criou todas as coisas? Jó, quem foi que fundou todas as coisas? Olha para mim, Jó. Quem foi que fez tudo isso que está aí? Irmãos, eu imagino Jó naquela hora, cabisbaixo, sofrendo. Deveria estar doendo e muito, mas ali Jó entendeu a soberania do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Jó se rendeu ao Senhor. E lá no versículo 42, no capítulo 42, no verso 5, ele vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Talvez, irmão, você tenha muitos anos de cristão. Talvez você tenha muitos anos de serviço ao Senhor, mas você ainda não conseguiu enxergá-lo, você ainda não conseguiu vê-lo, porque você não se rendeu totalmente a Ele. Nessa noite o Senhor está te chamando para render-se aos seus pés. O Senhor quer se apresentar a ti. O Senhor quer fazer com que você consiga vê-lo. Você precisa reconhecer a soberania de Deus em sua vida. Quero te convidar a ficar em pé nesta hora. Eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui nessa noite se sentindo como um vaso quebrado, desfigurado pelos erros do seu passado, pelas circunstâncias da sua vida. Talvez você esteja vivendo o processo de Deus.
talvez Deus esteja permitindo você passar por algumas situações, porque Ele quer te ensinar algo. Mas sabe o que é que eu aprendo? Algo fundamental que eu aprendo aqui nesse texto de Jeremias, capítulo 18, dos versos 1 ao 6, é que Deus, Ele nunca desistiu de você. E Ele não vai desistir. Ele é o oleiro. E o oleiro, ele não cansa de moldar o barro. Ele quer te moldar. Ele quer te refazer. Ele quer te transformar. E o convite que eu quero te fazer hoje é algo muito simples. Submeta-se às mãos do oleiro. Submeta-se ao cuidado do oleiro. Deixe que o Deus que começou a boa obra, Ele venha completar em sua vida. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu não vou te chamar para vir aqui à frente, mas eu quero te convidar a se render ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser erguer as suas mãos, erga as suas mãos. Se você quiser fazer uma oração, você faz uma oração. Mas eu quero te convidar a render-se ao oleiro, porque Ele nos quebra e nos faz de novo. Vem me esconder.
nosso entendimento, Senhor. Muitas vezes nós estamos tentando fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Muitas vezes, ó Deus, nós estamos tentando nos mover com o nosso ser. Mas nessa hora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso ser a Ti. Entregamos as nossas vidas a Ti. Entregamos os nossos corações a Ti. E nos rendemos às mãos do oleiro. Pai, nos perdoa pelas vezes que nós queremos, nós tentamos moldar o Senhor conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade. Pai, nos perdoa pelas vezes que nós insistimos em fazer aquilo que não agradava ao Teu coração. Sim, Jesus, nós nos rendemos aos Teus pés nessa noite. Pai, vai diante da vida da Joana, vai diante da vida da Josi e de tantos irmãos que aqui estão e que nessa noite têm se rendido aos Teus pés, Senhor. E em nome de Jesus, faz um milagre em nossas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti, Jesus. Opera em nós o Teu querer. Opera em nós a Tua vontade, ó Pai. Te exaltamos, Te bendizemos e nos rendemos aos Teus pés, Jesus. Sim, Senhor. Nós queremos ser vaso, barro em Tuas mãos. Nós queremos ser um vaso novo, Jesus. Quebra o nosso ser. Quebra as nossas vidas, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor. Nos molda, nos transforma. Em nome de Jesus, Senhor. Vá diante daquelas situações que nós não podemos resolver, porque a Tua palavra diz que Tu és o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Sim, Jesus. Age na vida das Tuas filhas. Age na vida das Tuas servas. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, Senhor. Sim, Senhor. Faz de novo, Senhor. Estamos aqui como um vaso, pronto para ser moldado, prontos para ser quebrados, pronto para ser transformados, ó Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é em Ti que nós encontramos a nossa vitória. Obrigado porque o Senhor está nos transformando e nos moldando nesta noite. Te adoramos, Te louvamos, Te exaltamos e oramos.